vazia. Amém? A minha palavra, ela não voltará vazia. É isso que está na minha Bíblia e na sua Bíblia também. Então, nesse momento é momento de pregar a palavra do Senhor. Que Deus possa te abençoar, querido, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém? Graça e paz aos irmãos. Graças a Deus por mais uma quinta-feira. Graças a Deus por mais uma vez... Deixa eu ajeitar aqui. Mais uma vez estarmos na casa do nosso querido e amado Deus. Eu nem estou nervoso. Eu confesso para vocês que toda vez que o pastor ele me faz esse convite, eu me sinto muito honrado, pastor, porque a gente já viu muita gente cheia de unção nesse púlpito aqui, derramando para o povo, e eu sinto uma responsabilidade quadruplicada, mas me sinto muito honrado toda vez que o Senhor me faz um convite. Amém? Então, eu hoje não vim trazer uma palavra para vocês, não. Eu vim compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor falou ao meu coração. Amém? E ela tem como tema Preparando a Terra para 2021. É engraçado porque eu trabalho com tecnologia, né? E da última vez que eu tive a oportunidade de estar aqui nesse altar ministrando, eu falei de semente. E nessa oportunidade agora, Deus me levou a falar de terra. Curioso, né? Mas... da última vez eu falei sobre o poder da semente. Para quem é daqui que lembra, para quem não é que está nos acompanhando aí via transmissão ao vivo, está lá no nosso YouTube, com ponto evangélica geração profética. Você pode acompanhar lá. Todas as mensagens que a gente transmite aqui estão gravadas e estão salvas lá no YouTube, tá bom? Amém, obrigado. E por que falar de terra? Porque a terra que representa o nosso coraçãozinho, ela é tão importante quanto a semente que nós vamos receber. Não adianta você ter a melhor semente se você não tem a terra preparada. Já dizia a parábola do semeador. Ele tinha a melhor semente que ele podia ter, que era a palavra de Deus. E ele andou por determinados solos, mas nem todo solo frutificou. Por quê? Porque ele precisava da terra apta, a terra pronta para receber a palavra. Então, foi isso que Deus ministrou ao meu coração e eu estou trazendo para vocês aqui. Nós vamos estar falando essa noite sobre alguns princípios que o Senhor precisa para que nós preparemos essa terra, para que nós verdadeiramente possamos chegar no final desse ano e ter o poder de falar: esse ano eu verdadeiramente andei sobre as águas. Essa é a nossa intenção aqui nessa noite. Essa é a intenção da palavra que nós estamos compartilhando. Portanto, prepare a sua terra, prepare o seu coração para aquilo que Deus tem para a gente essa noite. Nosso texto base, ele está lá em Lucas, livro do médico Lucas, no capítulo 6. A partir do versículo 46. Lucas 6, 46. Eu tento tirar um pouquinho do sotaque, mas é difícil, né? É muito X. Na minha tradução diz os dois fundamentos. Por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica,
eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e pôs o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, o rio bateu com violência contra aquela casa e não a pôde derrubar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre um chão sem alicerces, contra a qual a torrente bateu fortemente e logo desabou. A ruína daquela casa foi grande. Vamos orar, queridos? Senhor Deus e Pai, Deus, eu me ponho aqui, Pai, na Tua presença como um instrumento Teu, Pai, para buscar fazer a Tua vontade, Pai. Nesse momento, Deus, eu abro mão de tudo aquilo que eu estudei, de tudo aquilo que eu anotei, para fazer a Tua vontade, para falar o que Tu quer que eu fale, Deus. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha abençoar essa noite, que o Senhor venha se fazer ouvir essa noite em nosso meio, Pai, porque a nós só importa a Tua presença e a Tua palavra, Deus. Sem nada disso estaríamos aqui, Pai. Me põe à Tua disposição, Pai, que eu seja, Pai, eco da Tua voz essa noite, Pai. Te louvo, te agradeço e te peço que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Então, todos nós sabemos o significado da palavra Senhor, né? Ele é o nosso dono. Mas por que a gente insiste tanto em não obedecer? Porque, como no exemplo bíblico, o Senhor fala que os dois homens edificaram casas. Um edificou a casa sobre a rocha, com alicerce, porque foi aquele que ouviu a palavra do Senhor. E o outro edificou sem. Mas por que não ouvir a palavra do Senhor? Isso é uma coisa que às vezes soa na minha mente. Como é que nós podemos ter tamanha audácia de ouvir a voz do Senhor, seja às vezes lendo, seja às vezes através de um profeta, seja através de um sonho, seja através de um louvor, porque Deus tem uma forma íntima de falar com cada um de nós. E com cada um, essa maneira é diferente. Ela é íntima a cada um de nós com Ele. E porque muitas das vezes nós insistimos em não obedecer. Chamamos a Jesus de Senhor ou a Deus de Pai, mas não ouvimos a sua voz. A palavra ela já diz em alguns versículos, eu separei um aqui em específico, que Deus tem muito mais prazer na obediência do que no sacrifício. Se Ele nos dá um comando, se Ele nos dá uma direção, eu volto a perguntar, por que determinadas vezes insistimos em não obedecer? Me acompanha aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 15. Livro de 1 Samuel, no capítulo 15, verso 22. Diz assim a palavra do Senhor. Mas Samuel disse, porventura, os holocaustos e sacrifícios são tão agradáveis ao Senhor como a obediência à voz do Senhor? Vê, a obediência é melhor que o sacrifício, e o atendimento é melhor do que a gordura de carneiros. Então, o Senhor, ele é bem claro quando ele fala ao profeta que ele prefere, ele tem muito mais prazer na obediência, como um professor meu tinha o hábito de dizer, nessas 4 letrinhas, OBDC, né? Ele tem muito mais prazer na obediência do que nos sacrifícios. E nós já tivemos esse exemplo lá em Samuel, para que ficasse para a gente de ensinamento.
o Senhor nos chama a obedecer. Eu deixei anotado aqui. A obediência é o caminho para atingirmos os propósitos de Deus. Funciona basicamente assim. Nós cumprimos os propósitos. Nós cumprimos aquilo que Deus nos dá como ordenança. Os princípios. E Deus Todo-Poderoso cumpre as Simples assim. Nós cumprimos os princípios e Deus cumpre as promessas. Promessas essas que estão no nosso coração? Nem sempre. Precisamos estar de ouvidos atentos à voz do Senhor. Porque é Ele quem faz as promessas, mas também é Ele quem cumpre. Amém? Ah, irmão, mas como eu vou saber se não é coisa da minha cabeça, se de repente um sonho que eu tive não é uma confusão? O Senhor sempre confirma a sua palavra. Seja através de um profeta, seja através de um outro sonho, seja através de um ímpio que fala alguma coisa para você na rua que faz sentido. Deus sempre vai confirmar a sua santa palavra. A palavra dele não volta atrás. Ele vai confirmar, ele sempre vai confirmar. Será que nós estamos dispostos a obedecer o Senhor sob qualquer circunstância, sob qualquer situação? Ou será que de repente a gente quer obedecer ao Senhor só mesmo quando a gente já tem a consciência de que a gente vai ter uma vitória, de que a gente vai ter uma bênção, que a gente vai ter uma cura, que a gente vai ter um livramento? Será que a gente tem mesmo essa predisposição em obedecer a Deus? Ou de repente, falando um pouquinho pior, ou será que a gente quer desobedecer a Deus só por desobedecer? Eu não quis me aprofundar muito não, pastor. Mas assim, a nossa natureza por si só ela já é desobediente. Desde o nascimento, a nossa natureza ela é desobediente. A nós, os cristãos, coube um novo nascimento para que essa essência fosse mudada. Mas a nossa natureza ela já é desobediente. Tá todo mundo vendo aí a novela Gênesis, né? Então assim, tudo começou através de curiosidade, de desobediência. Basicamente, foi assim que tudo começou. Essa é a nossa natureza, mas foi para isso que Deus enviou o seu Filho amado Jesus, para que ele desfizesse na cruz todas as obras do maligno, para que nós fôssemos redimidos na cruz, para que essa nossa essência, que ela se desfizesse na cruz do Calvário. Amém? Foi para isso. A gente precisa entender algumas coisinhas que são básicas. Por exemplo, o Senhor nos deu uma palavra através de um profeta, através de um sonho, como aprove a Ele dar. A palavra do Senhor, ela é para ser obedecida imediatamente. Normalmente a gente deixa para depois, a gente espera a confirmação, a gente espera, a gente sempre posterga. A palavra do Senhor, ela foi feita para ser obedecida imediatamente. Sabe por quê, querido? Porque muitas das vezes isso já foi ensinado aqui. Eu e você só enxergamos até aqui. Deus é o Deus Todo-Poderoso de eternidade a eternidade. Tudo que vai nos acontecer até o fim da vida, Ele já sabe. Então, se Deus fala para ir pela esquerda, por que nós teimamos em ir pela direita? Por que nós achamos que sabemos mais do que Deus? Por que nós insistimos em ser desobedientes? Sabe, então assim, isso veio de encontro a mim, tá? Isso veio de encontro a mim, primeiramente. Eu apanhei muito com essa palavra aqui. Então, queridos, nós somos limitados. Deus não. Se Ele falou para você ir, o irmão Evandro aqui fez um ensinamento muito tremendo na quinta-feira. Mesmo que seja debaixo de uma tempestade, se Ele falou para ir, simplesmente obedeça e vá. Porque existem tempestades e tempestades.
Quem não acompanhou, vai lá no YouTube e vê a ministração do irmão lá. Ó. Um grande ensinamento, tá? O Senhor não pede, Ele ordena. Não existe não fazer a vontade de Deus. Se nós não fazemos por um caminho, acabamos fazendo por outro. Se nós não fazemos por obediência, acabamos fazendo por sacrifício. E não é isso que o Senhor tem guardado para nós. Não é esse o caminho que o Senhor quer que nós levemos. Então, querido, se você ouvir a voz de Deus, atenda por obediência. Não espere ser levado a fazer o sacrifício. Vai ser doloroso. Nem sempre dá tempo. Às vezes, a questão de não obedecer pode nos levar à morte. Da mesma forma que obedecer ao Senhor, Ele pode nos levar a uma provisão que a gente nem imagina o quanto tempo dure. Nós temos vários exemplos aí na Bíblia, vários exemplos. O pastor estava falando a respeito de Saul. Nós temos vários exemplos. Então, querido, se ouvir a voz do Espírito Santo, obedeça por amor, obedeça por obediência. Desculpa a redundância, como o pastor gosta de falar. Obediência, querido, obediência, para não ter a necessidade de sacrificar. Vamos seguindo aqui. É verdade que a gente sempre busca o melhor do Senhor, mas sem obediência isso não funciona. A gente às vezes busca bênção, busca cura, busca livramento, a gente busca sempre o melhor de Deus, mas a gente nunca vai conseguir alcançar isso sem obediência. Às vezes a gente pensa que alcançou, a gente vai por um caminho e não se dá tão mal quanto a gente imaginou que ia acontecer. Mas seria muito melhor se nós tivéssemos obedecido ao Senhor. Porque a gente dá um passo, poxa, não aconteceu nada. Outro passo, não aconteceu nada. Eu não estou vendo, mas se eu der mais um, eu caio. Entendeu? Então, se o Senhor me falou para ir por esse caminho, é por esse caminho que eu devo ir. Amém? E como eu disse, Deus é Deus. Muitas das vezes a gente tem a audácia de discordar dele. A gente tem a audácia de Deus mandar ir pela esquerda. Pela direita nem vai ser tão ruim assim. E a gente tenta. É incrível, é incrível. Você consegue notar, observando a vida de um obediente e observando a vida de um desobediente. O pastor falou de Saul, a gente tem o exemplo de Davi. Um desobediente, um obediente. Você olha para a vida de um obediente, nada lhe falta. Ele pode passar por todas as tormentas, tão qual o desobediente, mas nada lhe falta. Amém? Nada lhe falta. Deixa eu me achar aqui. E a gente, quando a gente fala nada lhe falta, a gente não está falando de dinheiro. A gente está falando de prosperidade financeira também, mas a gente está falando de prosperidade na vida profissional, prosperidade na vida matrimonial, prosperidade na vida ministerial, em todas as áreas. Uma pessoa com saúde, é só você observar o obediente e o desobediente. Vai ser sempre assim, vão ser sempre divididos dessa forma. Poxa, mas o desobediente ali, tá com um carro. Sabe-se Deus o que esse carro traz para ele. Então, de uma forma ou de outra, Deus vai sempre fazer com que nós trilhemos o caminho dele, seja por obediência ou seja por sacrifício. Eu aconselho os irmãos que seja por obediência. Eu fiquei meio relutante em falar nesse tópico aqui, mas eu vou falar. Vocês sabem por que muitas pessoas lá fora
São presas fáceis? Falta de obediência. Simples e pura falta de obediência. As pessoas são presas, às vezes, de outras circunstâncias, de outras religiões, são presas de crimes, de estelionatos, são presas de falsos pastores, sim, são presas de falsos pastores, por pura desobediência, por acreditar que não obedecer e sacrificar financeiramente vai fazer com que Deus vire o seu rosto para ele. Isso é vendido lá fora e as pessoas acreditam. Eu separei uma frase aqui que eu ouvi e mexeu muito comigo, que diz assim: o inferno, ele ganha legalidade através da nossa desobediência. Quando nós desobedecemos ao Senhor, nós damos legalidade ao diabo para agir na nossa vida. Nós damos legalidade. Eu ouvi pessoas falando, infelizmente, eu perdi os primeiros capítulos da novela, mas eu ouvi pessoas falando que quando Lúcifer, ele cai do céu, o seu rosto deforma. Mas quando Adão e Eva pecam, ele recobra a beleza. Quem deu legalidade para ele? Adão e Eva. E assim nós fazemos na nossa vida. Toda vez que nós desobedecemos a Deus, nós estamos nos colocando em situação de risco. Nós estamos nos colocando em situação que o diabo pode agir. Estamos dando poder e legalidade para ele em nossas vidas. A palavra de Deus é bem clara. Ele prefere a obediência ao sacrifício. Amém? Obedecer é uma chave. É um dos princípios básicos de Deus, obedecer. Nos livros de Reis e Crônicas, a síntese é uma só. E o rei fez tudo que era reto aos olhos do Senhor. Israel prosperou. E o rei fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. E Israel foi vítima de espada, foi vítima de praga, foi vítima de guerra. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Deus sempre fez questão de manter vivo o princípio da obediência. Amém? E vocês sabem por quê? Sabe por quê que Deus nunca deixou se apagar da nossa lembrança esse princípio de obediência? Porque a ordem do Senhor, ela geralmente nos leva para um lugar de provisão. A ordem do Senhor, toda vez que o Senhor nos dá um mandamento, toda vez que o Senhor nos dá uma direção, Ele quer te dar uma provisão. Financeira, irmão? Nem sempre. Pode ser uma cura. Pode ser um livramento. Amém? Amém. Aqui foi exatamente o que eu separei aqui. E às vezes o Senhor ele faz com que você simplesmente viva a vontade dele para a sua vida através daquela ordenança que ele te deu. E ele fez assim na vida de José e Maria. Ele tirou primeiro José e Maria para Belém, para que nascesse o Senhor. E de lá para o Egito para que o menino vivesse. Está aqui, ó. Abre comigo aqui, ó, em Mateus 2. Amém? Mateus 2, a partir do versículo 13. Todos acharam? Na minha versão, o título diz assim: Fuga para o Egito e massacre dos inocentes. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te,
toma o menino, a sua mãe, e foge para o Egito. Permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes procura o menino para matá-lo. Ele se levantou, tomou o menino, a sua mãe, e partiu para o Egito, e ficou lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que falou o Senhor por meio do profeta: do Egito chamei meu filho. Amém? Então, Deus deu a ordenança para que se cumprisse a palavra dele, só para isso. Mas José resolveu obedecer. Simples, objetivo. Eis-me aqui, Senhor. Sim, Senhor, não, Senhor. É só isso que o Senhor quer de nós. Esse é um princípio básico para as nossas vidas. Esse é um princípio básico para que nós possamos preparar a terra do nosso coração para viver esse ano de 2021. É debaixo dessa palavra, querido, debaixo dessa palavra, essa pequena palavra, obediência. Esse é um dos princípios que nós precisamos cultivar para viver um 2021, um 2022, um 2023 e assim por diante, até enquanto aprover o Senhor. Amém? Eu tenho outro exemplo aqui que eu separei. Ó. A ordem do Senhor gera provisão. Ela está lá no livro de Deuteronômio. Deuteronômio 30, a partir do verso 15. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: observa que hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal, ordenando que ames ao Senhor teu Deus, andar em seus caminhos, observar os seus mandamentos, seus estatutos e seus preceitos, para que vivas e te multiplique, e o Senhor teu Deus te abençoará em terra que entras para possuíres. Até aqui, amém? Então, o Senhor, Ele é objetivo. Ele dá ordens, ele deixa mandamentos. Isso aqui ele deixou para o povo de Israel quando estava entrando na terra prometida. Mas isso serve para nós nos dias de hoje. O Senhor é muito objetivo quando ele fala para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos. Eu separei uma outra história aqui para poder ilustrar, que eu queria compartilhar com os irmãos. Eu anotei assim. Eu gostaria de ilustrar com uma história que aconteceu há um tempo atrás. Uma família cristã, temente ao Senhor, morava em uma boa casa, em um bom local, porém de aluguel. E as coisas não andavam bem financeiramente, mas eles seguiam na presença de Deus. Deus usou alguns profetas para falar com eles e confirmou a sua palavra através de sonhos. Eu sei que todos almejam ter as suas coisas, seu carro, sua casa, seus bens, etc. Nós não estamos errados por isso, mas tem princípios que a gente precisa cumprir. E com eles também não era diferente. Mas o Senhor disse que seriam tempos difíceis na vida deles. Seriam tempos de sacrifício. O Senhor deu uma palavra muito forte quando ele confirmou a palavra dele: Moriá. O Senhor disse que era tempo de sacrifício. Eles saíram da casa. Saíram de uma casa boa, de uma casa confortável, e foram para um espacinho pequenininho, para um quarto. Uma porta que foi aberta que ninguém jamais esperou que essa porta fosse aberta. Naquele local, daquele jeito, mas Deus abriu. Deus é Deus. Ele faz com que o ímpio te abençoe se necessário for.
E assim ele fez. Ele abriu uma portinha, pequenininha. Ninguém imaginava que ele pudesse abrir aquela porta. Não tinha conforto, mas tinha uma coisa fundamental que não pode faltar na vida de nenhum de nós: paz. Havia paz. E havia uma paz tão grande que transbordava. Havia uma paz transbordante, uma paz que somente Deus pode nos dar. Uma paz que consegue transformar um local de conflito em um local silencioso. Essa paz havia nesse local. E muitas palavras foram contrárias nesse período. As coisas acontecendo porque fiel é aquele que prometeu. Deus, ele te dá a promessa audível, visível em sonhos, ou simplesmente através da boca de um profeta. Ele fala conosco. Basta que nós estejamos com a nossa terra, o nosso coração pronto para receber aquilo que ele vai nos dar. E debaixo dessa obediência e de muitas palavras contrárias, os tempos foram passando. E depois, já no seu próprio imóvel, essa família segue firme, debaixo do propósito de Deus. Porque até ali o Senhor tem nos ajudado. Até aquele momento, o Senhor tem nos ajudado. E isso acontece na vida de cada um de nós, por pura obediência. Uma vez ouvida a palavra do Senhor, uma vez ouvida a voz do Senhor, não hesite em obedecer, querido. Não hesite. Não significa que você vai ouvir a voz do Senhor e tudo vai ser maravilhoso. Mentira, ninguém está aqui para falar isso com você. Você vai passar por momentos difíceis, você vai passar por apertos, você vai passar por situações adversas, vai passar até mesmo por palavras contrárias de quem você não esperava. Você vai passar. Mas o Senhor, uma vez que Ele te dá a palavra, Ele vai contigo até o final, pois fiel é o nome dEle. Como preparação para o ano de 2021, devemos obedecer ao Senhor. Acho que eu já falei isso aqui, né? Mas existem duas frases que são muito repetidas na Bíblia, dois termos, para falar a verdade, e que eu separei, que eu gostaria de ter compartilhado com os irmãos, e nós vamos fazer isso. O primeiro termo é: não temas. Segundo alguns estudiosos, são repetidos 365 vezes, né? E eu sou o Senhor. Mais de 60 vezes repetido na Bíblia. Esses dois termos que nós temos que carregar na nossa vida, no nosso dia a dia, no ano de 2021. Não temas, eu sou o Senhor. Amém? Se cremos e obedecemos sob qualquer circunstância, em 2021, nós com certeza andaremos sobre as águas, como é o nosso tema aqui da igreja. Amém? Eu trouxe mais uma ilustração, está em Mateus 7, gostaria que os irmãos abrissem comigo. Também muito conhecido. Na verdade, eu acho que errei na minha anotação aqui. Eu vou repetir uma passagem que eu falei em Lucas. Mas diz assim a palavra do Senhor: portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Daqui para frente os irmãos já ouviram. E o Senhor diz nessa passagem que tanto o homem que edificou a casa na rocha, quanto o homem que edificou a casa na areia, ou na minha tradução, sem alicerces, eles foram sujeitos às mesmas coisas.
Assim vai ser na vida do crente. O crente não vai vir para a igreja, não vai adorar a Deus, não vai descer e viver num mundo de algodão doce e rosa. Nós vamos enfrentar as mesmas tormentas que todo mundo enfrenta lá fora, com uma diferença: maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Deixei separado aqui também: promessas são frutos de obediência. Como eu já falei um pouco antes, nós cumprimos os princípios e Deus as promessas. É assim que funciona. Deus não cumpre promessas sem princípio. Nunca vai acontecer. Em passagem nenhuma da Bíblia você vai ver Deus cumprindo uma promessa sem que alguém cumprisse um princípio. Amém? Então a gente já entendeu como é que funciona essa coisa, né? De princípio e promessa. Para o nosso próprio bem. Para que nós possamos, como disse a palavra lá em Deuteronômio, para que tudo nos vá bem. Para que nós tenhamos vida, para que nós tenhamos abundância de dias. Assim diz o Senhor: escolha o bem. Essa é a ordem do Senhor, para que nós possamos escolher o bem, para que nós possamos escolher os princípios, para que nós possamos escolher obedecer à voz do Senhor. Eu separei mais algumas atitudes aqui que colaboram com esse princípio de obediência, para a gente poder, para a gente poder colocar em prática nesse ano de 2021. Vem comigo até o livro de Mateus, no capítulo 14. Um verso que foi pouco lido aqui esse ano, que é o verso 22. Mateus 14, 22 diz assim: logo a seguir, Jesus ordenou aos seus discípulos entrassem no barco e foram adiante para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Eu separei algumas coisas aqui, querido, concernentes a esse texto, que são interessantes. Os discípulos, eles não questionaram, eles simplesmente obedeceram. Jesus ordenou os discípulos: vá daqui até a outra banda, e eles foram. Mas não é curioso que no meio desse caminho tinha uma tempestade? Jesus é onisciente, certo? Então ele sabia daquela tempestade lá. E por que é então que ele mandou os discípulos para a tempestade? Como nosso irmão Evandro já nos ensinou aqui, nem toda tempestade é para te matar. Existem tempestades e tempestades, e nem toda tempestade é para te matar. O Senhor mandou os discípulos de um lado ao outro para passar em meio à tempestade, porque ele sabia que aquela tempestade era para a glória dele, para a glória exclusiva dele. Era para que acontecesse um milagre. O Senhor tem propósito, até mesmo nas tribulações. Cada tribulação que você passa, querido, que eu passo, você pode ter certeza, tem propósito do Senhor. Porque nós escolhemos obedecer à voz do Senhor. Nós escolhemos obedecer. Então, cada tribulação, cada topada que você dá na rua, ou, como diz a palavra, cada fio de cabelo que cai da nossa cabeça, tem propósito do Senhor, para minha e para a sua vida. Amém? Então nós sabíamos, nós não, mas Jesus sabia que aquela tempestade não era para a morte. Por que então que ele mandou os discípulos para lá? Porque ele precisava fazer um milagre. Ele precisava
fazer com que Pedro vivesse aquele milagre, que era o milagre de andar sobre as águas. Ele não poderia fazer esse milagre na praia, por exemplo. Com certeza iam dizer que era engano. Com certeza iam tentar desmascará-lo. Com certeza iam inventar alguma coisa para dizer que aquilo ali foi uma farsa. Ele precisava do ambiente propício para o milagre. E aí, falando de milagre, eu separei duas coisas aqui que eu julguei importantes. Vamos lembrar da situação. Os discípulos estavam nessa margem, foram até a outra e no meio do caminho houve uma tempestade. Jesus foi andando até eles sobre as águas e Pedro andou sobre as águas. Por que isso não aconteceu na beira da praia? Porque não era um ambiente propício, querido. Ninguém sai de casa. Vai onde? Eu vou ali. Vai fazer o quê? Vou ver um milagre. Ninguém sai de casa. Eu vou ali ver um milagre. Para que haja um milagre, precisa ter um ambiente propício. Precisa ter um local específico. Deus não faz milagre em atmosfera natural. Não faz. Não acontece. Então Jesus precisava do ambiente certo, da atmosfera certa, para que houvesse um milagre. Vem comigo até o livro de Lucas. O pastor falou que é culto da palavra, eu estou passeando aqui. Lucas no capítulo 8. Todos acharam? Amém? 8, no verso 49, uma passagem também muito conhecida de todos nós. Na minha tradução diz assim: Jesus ressuscita a filha de Jairo. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto ele ainda falava, veio uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga dizendo: tua filha morreu, não incomodes o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Primeira coisa aqui, ele creu. Ele creu. Ele obedeceu aquilo que Jesus falou. E ao chegar na casa, não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João, Tiago, assim como o pai e a mãe da menina. Vou repetir para ficar bem gravado: Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe. Todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam dele, sabendo que estava morta. Somente até aqui. Sabe, querido, quem nos conhece há algum tempo sabe das muitas situações que eu e minha família passamos. E para hoje poder estar aqui nesse altar, inclusive, pastor, vou confessar uma coisa, que toda vez que o senhor me convida, é uma guerra para estar aqui, tá? É uma guerra muito grande para estar aqui, mas a gente optou por obedecer, sempre. E é isso que a gente vai procurar fazer até os nossos últimos dias. Então, falando de milagre, falando da filha de Jairo, quando o Senhor chega aqui, ele vê todo aquele alvoroço, a primeira coisa que ele faz: dá licença, ó, vem só vocês três, o pai e a mãe, aqui, ó, vem todo mundo para cá. Todo mundo para o local certo. Todo mundo debaixo da atmosfera que ele precisava para que o milagre acontecesse. Querido, eu preciso dividir um negócio com vocês aqui. O milagre, ele deve ser testemunhado a todos. Mas ele só deve ser vivido pelos íntimos.
Você não pode chamar todo mundo para viver o seu milagre. Só quem tem que viver o seu milagre são as pessoas mais próximas. Só as pessoas mais próximas. Jesus tirou todo mundo que não interessava e só trouxe os mais próximos a ele, que vão ajudar com que aquela atmosfera aconteça, o pai e a mãe. Só quem deveria presenciar o milagre. Mas o milagre foi testemunhado a todos. É nos testemunhado esse milagre até hoje. Amém? O milagre ele deve ser testemunhado a todos, mas vivido por poucos, só pelos íntimos. Algumas outras atitudes para 2021, que eu deixei separado aqui. Discernimento e coragem. Se tem uma característica que Pedro não tinha, era frouxidão, né? Frouxo ele não era. Deu algumas fraquejadas e tudo mais, mas foi coisa rápida. Não era da personalidade dele ser frouxo, né? Mas ele teve essas duas características no momento certo. Quando todo mundo temeu, ele teve coragem. E quando o Senhor anunciou, ele teve discernimento para saber que não era um fantasma e sair do barco. É isso que nós vamos precisar ter para 2021. Discernimento e coragem, para que nós possamos sair do barco e andar sobre as águas. Prometo que eu estou terminando. Uma outra coisa que a gente vai precisar ter para 2021 é o foco. O foco ele ajuda a nós fitarmos os olhos no Senhor, a nós mantermos os nossos olhos fixos no Senhor, no autor e consumador da nossa fé. E com isso, querido, uma vez que nós olhamos e fitamos os nossos olhos nele, as situações contrárias e adversas, os ventos da vida, eles vão vir. Mas nós estaremos firmes, olhando para o Senhor. Nós estaremos firmes, caminhando rumo àquilo que Deus tem prometido para a gente em 2021. Porque Deus prometeu que praga alguma entrará em nossa tenda. E se entrar, Ele há de curar. Aleluia! Essa é a promessa do Senhor para nossas vidas em 2021. Praga alguma entrará em nossa tenda. Mantenhamos o nosso foco nele, fitemos os nossos olhos nele e nas promessas dele, nos princípios dele, tudo dele, para ele e por ele. Aí depois disso, enfim, nós vamos andar pelas águas, né? Não. Ainda falta uma coisa fundamental: fé. Pedro teve essa característica também. Ali naquele intervalo entre o discernimento e a coragem. Ele creu que aquele era o Senhor. Ele creu que o Senhor poderia fazê-lo andar sobre as águas. A fé o ajudou a ter discernimento. E o discernimento o ajudou a ter coragem. Então nós precisamos de fé. Nós precisamos entender que o Senhor vai sim nos fazer andar sobre as águas em 2021. Que o Senhor vai sim cumprir as promessas dele na nossa vida. Que o Senhor vai curar? Sim. Que o Senhor vai salvar? Sim. Nós precisamos ter essa fé. Nós precisamos ter essa convicção. Sabe por quê, querido, que nós precisamos ter essa convicção? Porque sem fé a gente não consegue ter foco. Sem foco, a gente não consegue ter discernimento. Sem discernimento, a gente perde a coragem. E sem coragem, é impossível obedecer. Esses são os princípios que Deus quer trazer para as nossas vidas em 2021. Obediência, discernimento, coragem, foco e fé. Com essas 5 ferramentas que o Senhor nos dá essa noite, nós verdadeiramente vamos chegar no fim desse ano com a autoridade de dizer: esse ano eu andei sobre as águas. Amém? É para isso que Deus nos chama nesse ano de 2021, andarmos sobre as águas.
Essas 5 ferramentas vão nos ajudar a concluir o nosso objetivo para 2021. Amém? Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Agradeço a minha oportunidade, pastor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos colocar de pé por gentileza. A mensagem foi ministrada e eu pude muito verificar ali no livro de Deuteronômio. Ele leu o capítulo 30 depois, mas tem o 28, né? Aquela base ali, né? O 28, onde tem a bênção e tem a maldição sobre a obediência e a desobediência. Inclusive, sobre a desobediência, ele fala das pragas, né? Fala das doenças, enfim. Então, Deus sempre vai olhar para o obediente. Quando você leu ali Samuel 15, acho que leu o versículo 22, a gente vê ali como que terminou a vida de Saul, né, irmãos? E como foi a vida de Davi e a vida de Saul, não é verdade, irmãos? Saul, ele pensava que só sacrificando, na verdade, ele ia conseguir algum objetivo da parte de Deus, né? Porque ele pensava sobre isso. E Davi, ele era obediente. E todo obediente, seja o pior momento da sua vida, Deus estará sempre presente na vida dele. Amém, queridos? Deus sempre vai guardá-los. É só você, tá tudo aí que o nosso querido pregou. Qual foi o tema da mensagem? Preparando a terra para viver 2021, não é verdade? E mesmo no momento que nós já lemos, vai ler mais até dezembro, que é Mateus 14, no versículo 22, ali também houve a obediência de Pedro, porque quando Jesus falou, vem Pedro, e Pedro obedeceu. No momento que ele temeu, no momento que ele duvidou um bocadinho, veio a desobediência. A desobediência levou ele a se afundar. Amém, querido? Então, no momento que a gente para de crer, no momento, é questão de minutos, segundos, né? A gente começa a se afundar, não vê o que Deus quer na nossa vida, mas a obediência. Jesus foi obediente até a morte de cruz, irmãos. Ele obedeceu cabalmente, obedeceu todo o plano de Deus para a vida dele, irmãos. Cumpriu todo o propósito de Deus ali. Ele obedeceu para que você pudesse ter vida. Então, a obediência gera vida, gera provisão de Deus, irmãos. E Deus tem cumprido isso na nossa vida, né? Tudo isso está acontecendo justamente. Deus agora, querido, presta atenção, o Senhor está fazendo a separação, irmãos. Ele, nesse momento da pandemia, nesse momento de tudo isso está acontecendo no mundo todo, porque tem crente no mundo todo, amém, igreja? Tem igreja no mundo todo. Ele vai separar quem é obediente e quem é o desobediente, irmãos. E quando fala de desobediência, não estamos falando de ímpio, não. Nós estamos falando de filhos de Deus. Deuteronômio ali, ele está falando para os filhos de Deus. Desobediente, obediente. A benção, a maldição. E você vê lá o obediente. Quem está sendo obediente, Deus está guardando, Deus está cuidando, Deus está dando provisão, Deus está sustentando cada um de nós, irmãos. Então, quer viver o ano 2021, quer andar sobre as águas? Você até falou aqui na mensagem, nós pregamos uma mensagem aqui. Se você quiser andar sobre as águas em 2021, saia do barco, né? Estar no barco é achar que tem segurança, muitas vezes se acostumar com aquele momento, com aquela vida, né? Não, deixa eu me acostumar com isso aqui mesmo, eu já estou acostumado com essa vida e tal. E quem está acostumado com essa vida não vai ver o que Deus tem para fazer ainda na sua vida, porque Deus tem promessa maior para a vida de vocês. Amém, queridos? Então o Senhor falou muito nessa noite, Deus tem falado. Guarda essa palavra, irmãos, guarda essa palavra, seja obediente. Em alguns momentos da nossa vida, se tratando de alguns princípios, o sacrifício é muito importante, mas não o sacrifício, porque, irmão, presta atenção, eu sempre falo, o sacrifício no sentido de obediência, de sacrificar, o sacrifício muitas das vezes é mais fácil você fazer. Por quê? Porque não te leva a entrar pela porta estreita, né? A obediência não, irmão. O obediente vai ter a tua caminhada, vai ter que ter o teu caminho, não desviará para a direita nem para a esquerda,
Não pode. Então, o obediente é porta estreita. O sacrifício não, você entrega de qualquer jeito, como Saul entregou, não é verdade, irmãos? Mas o final dele, olha como é que foi. Então, agora, tem momento que o sacrifício, por exemplo, no sentido de entregar a Deus alguma coisa que não vale nada. Por exemplo, como o próprio Davi, né? Que ele ia ganhar aquela terra de graça lá, mas ele falou, não, eu quero dar uma oferta, porque eu não quero ter nada que não me vale nada, que não sai nada de mim, que um sacrifício. Então, vamos entender um sacrifício no sentido de não obedecer, e o sacrifício no sentido também daquilo que você precisa fazer mais para a obra de Deus. Amém, querido? Nas duas colocações. Então, é o momento de você abençoar a casa de Deus, né? Com a tua semente, com a tua oferta, com os seus dízimos. Mais uma vez, vocês assistiram a novela, né, irmãos? Gênesis. Estamos aqui para fazer propaganda, não, mas é uma novela bíblica, né? Logicamente com alguma, mas ela é bíblica, tem a sua história, e é muito importante. Vocês viram ou vai ver hoje, mas já começou a ver e já está na Bíblia, sobre a oferta de Caim e a oferta de Abel, irmãos. Vocês viram lá, né? Para quem assistiu, oferta de Abel e a oferta de Caim. Irmão, eu costumo sempre falar, querido, aquela oferta de Caim, irmãos, gerou pela desobediência daquela oferta, de querer dar o pior, tentando enganar a Deus, pior, gerou assassinos e homicidas. É isso a origem, é toda a linhagem de Caim, irmãos. Então é muito importante também você entender esse fato do sacrifício. Abel foi lá, pegou as ovelhas que ele amava tanto, que ele cuidava tanto, mas ele não separou a pior, ele separou a melhor. E diz que Deus ouviu e atendeu e se alegrou da oferta de Abel. E Jesus é da linhagem dele, irmãos. Olha para você ver como vale a tua oferta, o teu sacrifício na tua oferta, da forma que você entrega. Amém, irmãos? E graças a Deus, aqui tem pessoas que têm sido fiel, têm amado ao Senhor e ao mesmo tempo entendido esse lado de que o dinheiro nem sempre é tudo para nós, irmãos. Mas a tua oferta, na forma que você entrega, Deus fará prosperar muito mais, mesmo sem você ver o dinheiro na tua mão. Porque Deus é o Deus que provê todas as nossas necessidades. Amém, querido? Então quero orar nesse momento, dizer que hoje Deus operou aqui desde o início do culto. Momento da oração, foi o momento onde Deus se manifestou aqui. Se você não assistiu aí, chegou depois, assista lá, porque Deus se manifestou, irmãos, e a palavra também vem de encontro aos nossos corações. Lembrando a você que nós estamos aqui todos os domingos, 10 da manhã, nossa escola bíblica dominical, e domingo às 19 horas com o nosso culto de celebração, e às quintas-feiras às 19 horas e 30 minutos, com ministração também da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor meu Deus, glorificado e exaltado é o teu nome. Muito obrigado por essa noite abençoada. Tua palavra diz que ela não volta vazia, e eu tenho a certeza absoluta que o Senhor falou aos corações daqueles que estão aqui e daqueles que estão do outro lado agora. Porque o que Deus quer mostrar para nós através dos fatos que estão acontecendo, Ele quer que a criatura dele, que os filhos dele, seja obediente à palavra dele. E Satanás, o opositor, virá de todas as formas para levar o povo à desobediência. Porque Satanás sabe que o obediente estará sob a proteção do Deus Todo-Poderoso. Então, em nome de Jesus, Pai, que o teu poder se manifeste na vida do teu povo, na vida da igreja. Leva o teu povo a entender a mensagem, a permissão que o Senhor deu durante todos esses fatos que estão acontecendo. Ah, meu Deus, em nome, tu está falando, Senhor. Aquele que não vem pelo amor virá pela dor. É a tua palavra. Os dias estão chegando, estão se aproximando, os princípios das dores estão se iniciando. E nós precisamos entender a tua palavra. O Senhor quer de nós a obediência.
porque somente obediente o Senhor vai separar e proteger nos piores momentos da nossa vida. Então nós te louvamos por essa noite, pela oferta lançada no altar. Eu quero abençoar todo dizimista e todo ofertante, aqueles que têm amado a tua obra, aquele que não tem colocado o coração no dinheiro, o coração apenas no trabalho, o coração na riqueza, mas o coração na boa obra do Senhor. Que as portas do céu se abram sobre a tua vida. Muito obrigado por essa noite. Trabalha na vida daqueles que estão assistindo agora, Pai. Aqueles que ouviram a tua palavra. Quem sabe aquele que está afastado, aquele que está fraco, aquele que está prostrado diante de uma situação. Que o teu poder do Espírito Santo levante agora esse homem, levante agora essa mulher, esse jovem, em nome de Jesus. Leva-nos guardado por ti. Livra dos homens malignos, dos homens sanguinários, dos malfeitores, da bala perdida. E que o amor de Deus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as eternas consolações do todo e poderoso Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro, diga glórias a Deus, diga aleluia, e aplauda o nome do Senhor, e a Ele a honra, e a Ele a glória, e a Ele todo o louvor. Deus abençoe, graça e paz.